O anime de hoje se chama Grisaya no Meikyu. Yuji é um menino que vem lutando pela sua vida desde os seus primeiros anos de vida. Ele não conhece suas verdadeiras qualidades. Ele é um garoto gentil, mas não sabe lidar com as pessoas e sofre bullying dos seus pais por não ter nenhum talento. Porém, uma tragédia atinge a sua casa e, obrigado a ser treinado, ele se torna o primeiro soldado com 16 anos. Os seus pais acreditavam que ele não tinha talento em comparação à sua irmã mais velha, que se chama Kazuki. A sua irmã sempre foi perfeita e se destacou com tudo que fazia. Ela era basicamente um gênio por conta disso, e ele sempre tentou evitar ela. Mas ao contrário dos outros, a Kazuki realmente se importava com ele. A Kazuki passou muito tempo brincando com o Yuji e o ensinou coisas como usar as duas mãos ao seu favor. Ela também o encorajou a desenhar e mostrar o que ele estava fazendo. Mas o Yuji sabia que a sua arte não era nada comparada da sua irmã. Apesar disso, ele se sentiu feliz por ter sido apreciado por ela. Mais tarde naquela noite, o seu pai, Ryoji, ficou chateado e ordenou que a Kazuki tirasse o desenho do Yuji dali, pois ele achava que era um desenho muito feio e a vergonha da família. No dia seguinte, o Yuji encontrou o Kirihara. Ele era um homem bem peculiar. O Kirihara ofereceu para ele um chocolate. E aqui nós descobrimos que as pinturas da Kazaki se tornaram a única renda da família. Foi por isso que os seus pais gostam ainda mais dela. Por conta disso, o Yuji se afastou e se tornou ainda mais negligenciado. Seus pais e a Kazuki passavam noites comendo em restaurantes chiques e em vários outros lugares. O Yuji estava sempre sozinho em casa na escuridão e sempre ficava com uma fatia de pão dura e já mordido. A Kazuki chegou um dia e ficou chocada com o que ela vê. O Yuji estava colocando o pão na água para ficar comestível. Ela correu até a geladeira e mostrou para ele que ele podia comer tudo aquilo, mas ele sempre ficou com medo de que alguém fosse brigar com ele. Ela garantiu para ele que seria ela quem iria fazer isso se os outros brigassem com ele por ele estar comendo. Ela sentiu pena e pediu desculpas por ele ter que passar por isso. A Kazuki conversou com seus pais sobre o maltratamento que estavam dando ao seu irmão, mas nada melhora e na realidade as coisas só pioraram. O seu pai começou a desprezar ele ainda mais e a sua mãe ficava o evitando. Uma vez, quando Yuji disse a Kazuki que tinha feito um amigo, ela ficou feliz. Mas quando ela descobriu que o amigo era uma menina, ela ficou com muitos ciúmes. Ela não queria que ele fizesse amizades com mulheres. Então, ela disse que ele precisava ter a permissão dela para isso. A Kazuki normalmente vivia como ela queria e os seus pais iam de acordo com a sua vontade. Mas no fundo, o Yuji tem um pouco de medo desse lado dela. Ele a vê como um deus e não um ser humano. Ele sabia que podia depender dela mesmo que tivesse medo dela. Mas a vida da Kazuki foi interrompida um dia quando ela se envolveu em um acidente que causou a separação da família toda. O seu pai virou um alcoólatra e maltratava sua mãe. Ele até viu a sua mãe sendo espancada por ele enquanto se escondia no seu armário. Ela era fraca e só ficava pedindo desculpas. Os dois fugiram quando ela não aguentou mais morar com ele. A sua mãe trabalhou incansavelmente para atender às suas necessidades, enquanto ambos tentam começar de novo. Mesmo que eles não estivessem nas melhores circunstâncias, o Yuji pensou que a ausência do pai era o paraíso. Eles viveram assim durante um ano inteiro, mas o pai descobriu onde eles estavam morando. Os dois ficaram apavorados porque ele apareceu mandando eles comprarem álcool. O Yuji foi comprar e quando ele voltou, ele encontrou seu pai assediando a sua mãe. Ele tentou impedir isso, mas ele foi gravemente atingido. Dessa maneira, com raiva, ele ficou determinado a matar ele. Ao pegar uma garrafa de álcool, ele se lembrou do que a sua irmã lhe perguntou. Qual mão você usaria para matar um homem? Dessa maneira, sem pensar duas vezes, com a sua mão direita, ele acertou o seu pai, e isso fez ele cair no chão. Ele correu até a sua mãe, e ela se pergunta como eles poderiam fugir sem que o seu pai descobrisse. Então, ela se levantou e mandou ele ir primeiro, que depois ela seguiria ele. Ela entregou a ele uma bolsa que tinha todo o dinheiro deles e o lembrou para não perder. Ele perguntou aonde que ele deveria ir, e a sua mãe disse até a delegacia. O Yuji fugiu, mas quando ele percebeu que a sua mãe estava demorando muito para voltar, ele escutou um som de sirenes. Ele correu de volta para casa
e ele ficou horrorizado ao ver os médicos carregando um corpo com um relógio que era o seu pai. Assim que ele tentou correr lá pra dentro, ele escutou os detetives documentando a cena do crime. Quando ele percebeu que era sua mãe ali, ele ficou horrorizado e gritou muito. Enquanto recuperava o fôlego, ele perdeu a consciência. Lá no hospital, ele recebeu a carta da sua mãe. Ela se perguntou onde havia errado e se desculpou pelo que aconteceu com Yuji. Depois de ler a carta, ele a segurou e começou a chorar. Quando ele recebeu alta do hospital, ele foi adotado pelo homem que conheceu mais cedo, que era o Kirihara. Mas o seu sofrimento não acabou. O Kirihara o vestiu de menina e fez ele usar uma peruca idêntica à da Kazuki. Apesar disso, ele suportou tudo isso sem dizer nada. Uma noite, um homem tentou assediar ele, mas ele matou o cara. O Kirihara descobriu isso e ficou impressionado com o que ele fez. Ele acreditava que o Yuji possuía algo que as pessoas deveriam ter. Então, ele o trouxe para o seu campo de treinamento para tornar ele uma ferramenta muito útil. O Yuji não se recusou porque o Kirihara disse a ele que essa era uma forma de retribuir o favor que ele fez de adotar. As suas habilidades de pontaria foram encontradas durante o seu treinamento. Os outros campistas não gostam dele porque o Kirihara gostava dele, então eles eventualmente intimidaram ele. Mas uma pessoa chamada Marlin ficou ao seu lado e cuidou dos seus ferimentos, e até deu a ele um pouco da sua comida. Ela mostrou bondade para ele, o que levou ele a acreditar que talvez o mundo não fosse tão horrível. O dia do exame de formatura chegou, quando eles receberam o teste final. Para passar, ele precisava matar ou incapacitar o seu oponente, mas, infelizmente, era a Marlin do outro lado. O Yuji tinha vantagem quando a Marlin estava ficando sem fôlego. Ele olhou para ela friamente e se esquivou do seu ataque. Ele rapidamente seguiu socando ela com muita força e batendo nela simultaneamente. Quando ela se levanta do chão, ele não deixou ela atacar ele e a chutou impiedosamente no rosto. Enquanto caía no chão, a imagem da sua mãe voltou às suas memórias. Por conta disso, ele começou a pensar que poderia acabar com o seu pai. Ele gritou quando começou a perder o controle, mas, ao fazer isso, ele foi atingido pela Marlin. Isso fez ele cair no chão. Ela riu e socou ele, e como golpe final, ela o chutou no ar. Isso o nocauteou. A Marlin chorou com ele e pediu desculpas ao Yuji após a luta, já que a sua mãe havia dito a mesma coisa. Ele não queria ouvir tais palavras de novo. Ele se sentia impotente e fraco. Essa foi a última vez que ele viu a Marlin, porque nas suas primeiras missões ali, ela faleceu. Depois de 2 meses, o Yuji recebeu uma missão real para determinar se ele se formaria ou não. Ele foi encarregado de assassinar pessoas, e isso ele achou bem simples. A Sirius tentou investigar esses casos, mas eles só sabiam que ele era um garoto misterioso, pois não conseguiu encontrar uma pista sobre a sua identidade com essas investigações. Mas o mistério acabou durante a noite da Operação Circe, onde eles se infiltraram na residência do Kirihara e encontraram o Yuji. Ele foi descoberto pela Asuko em um túnel subterrâneo enquanto estava amarrado e acabou sendo resgatado por ela. A Asuko cuidou dele e a sua casa era na floresta. Ele passou seus dias olhando para o nada. Assim, nos seus primeiros dias não foram agradáveis nem um pouco. Ele conheceu a JB lá. Ela era amiga de trabalho da Asuko. A Asuko decidiu dar um banho no Yuji enquanto ela conversa com a JB. No entanto, eles encontraram vários hematomas e cicatrizes por todo o corpo dele. A Asuko ofereceu para ele comida depois de saber que ele não passava de pele e osso. Eles foram interrompidos enquanto comiam. O Yuji gritou do nada, depois de matar a mosca na mesa. Ele vomitou quando seus traumas do passado voltaram. Com o tempo, a Asuko e Yuji se deram bem. Ela deu a ele um cachorro que ele chamou de John. Ele se afeiçoou ao John, e isso o deixou muito feliz. Apesar do seu passado traumático, a Asuko começou a treinar o Yuji. Ela o ensinou a ser rápido e usar a força de maneira certa, além de ler livros para ganhar sabedoria. Ele também descobriu que ela trabalhava para a Circe, uma organização nipo-americana antiterrorista. No dia seguinte, a Asuko o ensinou a atirar com precisão no alvo e prometeu dar um prêmio para ele caso acertasse. Felizmente, ele acertou o alvo. Quando ele chegou em casa, ele viu uma grande caixa sobre a mesa. A Asuko disse para ele abrir. Lá, ele encontrou uma arma. O Yuji ficou animado e pegou a arma para experimentar ela. Ela levou o Yuji para uma caçada,
Mas quando eles estavam na floresta, ele lutou para matar o cervo enquanto era assombrado pelo seu passado de novo. Então novamente a Asuko o deixou em paz porque ela disse que ele era apenas uma criança. No dia seguinte, o Yuji ouviu o John latindo muito. Ele olhou ali para ver se a Asuko tinha voltado. Mas ele ficou apavorado quando ele viu um urso invadindo a sua casa. Ele correu para pegar a sua arma, mas quando ele voltou, o John já estava sem vida na boca do urso. Ele aponta a arma para o urso, mas ainda sofre para conseguir atirar. Ao se ajoelhar no chão, ele chama o John. Mais uma vez, ele perseguiu o urso, seguindo os rastros de sangue do seu cachorro. Enquanto ele perseguia o urso, ele estava determinado a trazer o John de volta, porque ele o tratava como da sua família. Quando ele viu o urso, ele tentou mirar de novo, mas ele escorregou na neve e acidentalmente disparou a arma em outro lugar. O urso percebeu e o atacou, enquanto ele só estava com uma faca. Ele tentou esfaquear o urso, mas ele era tão forte que balançou a faca no ar sem esforços. Lentamente, ele foi ficando com medo. As vozes na sua cabeça começaram a encorajar ele a matar o urso. Enquanto ele tem os seus flashbacks traumáticos, ele pegou um pedaço de pau na mão e esfaqueou o urso no olho direito. Ele estava prestes a disparar a sua arma, mas aqui ele avistou os filhos do urso e sabia que o John era para alimentar eles. Nesse ponto, ele começou a perder as esperanças e se perguntou por que o seu cachorro virou a presa do urso. Aqui ele chorou e vomitou. Isso puxa um gatilho na sua mente. Ele voltou para sua casa carregando a coleira do John. Asuko o cumprimentou. Ela perguntou se era um urso e ele disse que não podia matar ele. Ele começou a chorar por se sentir inútil, mas a Asuko o abraçou e disse que ele estava bem assim, o que fez ele chorar muito. Depois de enterrar a coleira do John, o Yuji disse a Asuko que estava cansado de ser um covarde e queria ser forte como ela para proteger os seus parceiros. Ela acreditava que, por causa do passado do Yuji, ele foi projetado para matar, o que ela acha que queria evitar. Ela disse ao Yuji que ele não poderia matar por causa do que ela lhe ensinou. Isso deveria ser usado apenas em situações críticas. Ele não teria permissão para matar alguém a menos que ela desse isso. Ela também o ensinou que ele não teria permissão para ter uma morte honrosa, a menos que salvasse 5 pessoas pelo menos. No final da conversa, ela disse a ele que ele deveria se tornar um homem que pudesse puxar o gatilho sem hesitar para salvar os outros, não só para o seu próprio bem. Um dia, enquanto a Asuko estava descansando na sua cama, o Yuji atendeu um telefonema do seu trabalho. De acordo com a ligação, era um trabalho urgente para Asuko, mas ela não poderia ir, então ele saiu para trabalhar. No outro dia, o Yuji encontrou a Asuko discutindo com a JB e descobriu que elas trocaram de lugar. A JB argumentou que a Asuko estava tratando ele como seu antigo pai, mas ele disse a ela que estava fazendo isso por conta própria, porque essa era a maneira que ele encontrou de conseguir retribuir. A Asuko perguntou se ele queria uma licença para trabalhar e ele concordou. O Yuji foi para a América para frequentar uma academia de treinamento naval. Na academia, ele conheceu o Danny. Ele acabou se tornando seu melhor amigo. Ele também conheceu a Agnes, a capitã do exército e encarregada do seu treinamento. Ela é conhecida por ser rígida. No entanto, ela deu um tratamento especial ao Yuji, já que ele era aluno da Asuka. Durante o treinamento, o Yuji errou ao receber um relatório falso por acertar todos os seus alvos, mas a Agnes o apoiou e disse ao sargento que ele tinha talentos. O Yuji foi designado para um pelotão de combate. Durante o exame final, o Yuji foi agrupado com o Danny, Millie e Robert. Enquanto eles caminhavam pela floresta, o Danny viu um enorme pássaro que eles podiam comer. O Yuji se ofereceu para atirar nele, mas depois de matar o pássaro, na hora, o Yuji vomitou. Ele achava que já tinha tolerância para matar coisas vivas, mas ele estava errado. Uma noite, enquanto descansavam, o Yuji detectou a chegada dos inimigos e eles se prepararam para a emboscada. Ele vomita toda vez que atirava nos inimigos. O grupo percebeu e disse a ele para esperar um pouco. No entanto, ele percebeu que precisava voltar aos trilhos e garantiu a eles que ainda pode lutar. Eles decidem contra-atacar o inimigo. O Yuji fecha os olhos ao perceber que seus companheiros estavam ali lutando. O Danny o chama de amigo. O Millie confiava nele mais do que qualquer um. O Robert ficava em vez de querer fugir. O Edward o respeitava. Na mente do Yuji, ele colocou que os inimigos não eram humanos, mas sim bandidos de verde. Ele tem que escolher se deixaria os seus amigos serem mortos ou puxaria o gatilho. O Yuji abriu os olhos e puxou o gatilho. Ele matou um dos inimigos.
Ele estava cansado de deixar pessoas que ele valorizava morrer enquanto ele era incapaz de fazer qualquer coisa. Naquela noite, ele disse a si mesmo que qualquer um que quisesse fazer mal para alguém que fosse precioso para ele, seria o seu inimigo na hora. Yuji se acostumou com o campo de batalha depois de 2 meses. Então ele continuou a lutar com seu grupo até que a sua missão terminasse. Ele voltou para sua casa, onde Asuko o recebeu. Naquela época, ele se sentiu feliz por estar vivo pela primeira vez. Enquanto ele ainda estava confuso sobre o que fazer com a sua vida, ele disse a ela que dedicaria toda a sua vida a ela. Depois disso, ele participou do seu treinamento final, onde resgatou o Chizuru em Vancouver. E também foi a última vez que viu o sorriso amigável do Danny. Ele voltou ao Japão para descobrir que a vida da Asuko estava chegando ao fim, ela estava morrendo. A JB disse a ele que a Asuko estava o tempo todo ficando inconsciente e as complicações pioraram. Ele entrou no quarto dela e a encontrou deitada na cama. O Yuji segurou a mão dela e perguntou se ela ia morrer. As suas lágrimas começaram a cair e ele fica dizendo que ela não deveria morrer. Depois de ver ele chorar, ela riu baixinho e disse que os homens não deveriam chorar com tanta facilidade. O Yuji olhou para ela e disse que tentou ao máximo viver para voltar para lá. Ele chora muito. Então ele disse que foi a Asuko que deu a ele um propósito para viver e que o que estava acontecendo não era justo. Ele recusou aceitar que ela estava morrendo. Ele ficou todo cabisbaixo quando percebeu que perderia alguém novamente. Ele começou a perguntar o que aconteceria no seu futuro sem ela. E a JB disse ao Yuji que a Asuko provavelmente não conseguiria chegar ao final do dia. Ele passava o tempo todo ao lado da cama enquanto ela falava sobre estrelas. Ela riu baixinho e disse a ele que estava ficando cansada. Então ela perguntou se podia dormir. Ela fechou os olhos e ele lhe deu permissão e desejou bons sonhos para ela. Depois disso, ela nunca mais acordou.